Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, é uma alegria tê-los aqui conosco, neste espaço criado para falarmos sobre a doutrina. Continuem assistindo os nossos vídeos e não deixem de dar as suas sugestões, as suas opiniões, elas são muito importantes para nós. Já atendendo a pedidos, eu vou falar hoje sobre a transição planetária, a nova era. Isso que tanto se fala, mas que ainda gera um pouco de incerteza e insegurança. E para começar, eu vou ler uma mensagem, foi uma psicografia de Bezerra de Menezes, por Divaldo, no ano de 2010. E observem que mesmo sendo de 2010, como ela ainda se torna extremamente atual. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre, sobretudo como convite à reflexão, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão. As ameaças de natureza sísmica a cada momento tornam-se realidade tanto de um lado como de outro do planeta. O crime campeia à solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastardamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes, que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou optar pela loucura a que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidaram a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. O amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de mergulhardes na neblina carnal, lestes o programa que vos dizia respeito e o firmastes, dando o assentimento para as provas e as glórias estelares. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos, que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficais atentos, tendes compromissos com Jesus. Esta é a oportunidade final, optativa,
para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que na luta cotidiana, na disputa social e econômica, financeira e humana do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço, mas se permanecerdes fiéis, orando com as antenas direcionadas ao Pai todo amor, não vos faltarão inspiração, o apoio, as forças morais para vos defenderdes das agressões do mal que muitas vezes vos alcançam. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora, e o nosso salário será igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Cantemos a alegria de servir, confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo. Rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Então, meus queridos amigos, diante dessa fala de Bezerra de Menezes, desse chamado que ele nos faz, que é um chamado muito sério e muito particular, feito a cada um de nós. Por que eu digo que é um chamado sério? Porque fica muito claro o compromisso que nós assumimos e que é a última oportunidade que nos está sendo dada. E quando eu digo que é muito particular, é porque cabe a cada um aceitar o chamado e fazer a sua parte. Cada vez mais fala-se na transição planetária, né? Então, primeiro, nós precisamos conhecer as diversas categorias dos mundos habitados, que são muito diferentes uns dos outros, tanto física quanto moralmente, de acordo com o grau de evolução dos seus habitantes. E, de acordo com as orientações da espiritualidade, Kardec fez uma classificação bem distinta dessas categorias de evolução dos mundos, sempre de acordo com o grau de adiantamento dos seus habitantes. Então, nós temos 5 categorias, e eu gosto muito de ilustrar usando assim a mão, os dedos da mão. São 5 categorias. Então, vamos começar daqui de baixo. Os mundos primitivos, com homens ainda bem animalescos, vivendo quase que exclusivamente segundo seus instintos, cada um por si. Aqui nos mundos primitivos, a vida moral praticamente não existe. Aí nós subimos um pouquinho o degrau da evolução e temos um mundo de expiação e provas, onde o mal predomina e o bem ainda encontra muitas dificuldades para imperar. É o caso do nosso planeta Terra, é um exemplo de mundo de expiação e provas. Aí, evoluindo mais um pouquinho, nós temos um mundo de regeneração, onde os habitantes ainda têm débitos a pagar, mas já não existe tanto sofrimento, porque eles entendem que esses débitos são consequências de um passado de ignorâncias, de faltas cometidas contra os seus irmãos. Então eles sentem alegria no bem comum. E aí nós subimos mais um pouquinho, chegamos nos mundos felizes, onde o bem supera o mal. O viver é pleno de realizações nobres. E finalmente chegamos aos mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos puros, onde o amor reina absoluto no coração e na mente. Mas o que será que realmente vai acontecer? Bezerra, ele é muito claro na sua mensagem. A cada dia nos são mostrados todos esses sinais explicitados por ele. Guerras, escândalos, catástrofes, doenças, drogas, a atual pandemia pela qual o mundo todo está passando. Mas nós também temos visto grandes descobertas, avanços da ciência, avanços da tecnologia, crianças muito precoces nas suas atitudes. Tudo isso faz parte dessa transição. Então não pensem que o mundo vai acabar de uma hora para outra. Não, não é assim. Essa transformação que tanto falamos e que vai acontecer,
ela é mais moral que material. E nós sabemos que o progresso de qualquer estágio passa pela reforma íntima, pela forma interior de cada ser. A tão falada reforma íntima. E isso depende da vontade de cada um, de como usar o seu livre-arbítrio. Eu vou usar, para ilustrar aqui a minha fala, esse livro aqui, a Gênese. E aqui, na Gênese, nós temos, no capítulo 11, no item 27, Kardec nos diz: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. O homem ainda traz em si muito medo, muita revolta, muito egoísmo, muito orgulho, muita ignorância. E a falta de equilíbrio social, as diferenças, o ciúme, a inveja, essas mazelas todas que nós ainda trazemos, são fatores que vão corroendo o caráter. E aí faz com que o homem fique estagnado. Mas há como a gente mudar esse quadro? Como que a gente pode mudar? Quando nós deixamos brotar em nós a necessidade de compartilhar, de ajudar, de valorizar as pequenas coisas em detrimento das maiores, de comungar do amor sem preconceitos. E neste momento, o homem começa então a perceber que todos precisamos uns dos outros, que os valores do amor passam pelo respeito, pela fraternidade, pela solidariedade. Isso é reforma íntima. Mas não basta só as palavras, não basta só a boa vontade. É necessário que a gente parta para a ação. E isso tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser imediatamente. Porque como Bezerra nos alerta, esta pode ser a última oportunidade para muitos, para nós. E se nós não tivermos essa evolução moral, como que nós vamos poder ficar aqui, neste planeta que não será mais de provas e expiações, e sim um planeta de regeneração? Então, é chegado esse momento de nós nos regenerarmos, de nós nos modificarmos moralmente, liberarmos a essência divina que habita em cada um de nós. Só através do amor, da fraternidade, é que nós teremos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais evoluída. Esse sim é o real sinal de mudança. E aqueles que não aceitarem essa mudança seguirão outros rumos, até que se renovem. Tem mais um enunciado aqui da Gênese que eu vou ler para vocês, gostaria de dividir com vocês, pelo Espírito Arago, no capítulo 18 da Gênese, item 8. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, observemos que Arago nos diz que é o cumprimento de uma das grandes leis fatais e que contra esta toda a má vontade humana se quebra. Então, meus queridos, independente da nossa vontade, a transição planetária acontecerá. Isso é fato. Queiramos ou não, façamos a nossa parte ou não, aproveitemos as oportunidades ou não, isto se cumprirá. Então, façamos o melhor que pudermos. Sejamos solidários nesta tarefa para que tenhamos a oportunidade de continuarmos aqui, neste planeta, renovado, novo, melhor. A nossa evolução se opera de uma forma muito individual e peculiar. A todos são dadas oportunidades infinitas. Cabe, portanto, a cada um aproveitar essas oportunidades, porque todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Todos nós temos a mesma essência divina e todos nós temos a mesma meta.
evoluir. Porém, essa trajetória é da escolha de cada um. E nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, trilharmos caminhos mais retos ou mais tortuosos. Nós temos vivido tempos de intensa conturbação social. Só se fala em crise. Crise econômica, crise social, crise da saúde, tudo, no mundo todo. Estamos vivendo uma crise mundial. Mas se Deus permite a existência dessas turbulências, é para que nós aprendamos algo. Nada escapa ao olhar do Pai, do nosso Criador. E o que nós temos aprendido? Será que nós estamos aprendendo a viver com mais simplicidade? A sermos mais justos, mais solidários, mais compreensivos, respeitosos? Será que nós temos exercitado a nossa capacidade de perdão, de equilíbrio? Será que temos aproveitado esse momento para nos conectar mais a Deus, a fortalecer mais a nossa fé? Será que estamos realmente seguindo o roteiro traçado pelo nosso Mestre? Será que estamos fazendo a nossa parte? Porque vale a pena, sim, fazermos a nossa parte. Vale a pena trabalhar com ânimo, com zelo na grande obra da regeneração. Então não sejamos como aqueles que fecham os olhos à luz. Sejamos a própria luz. Então, meus queridos, diante de tantas dúvidas, incertezas, inseguranças, a doutrina nos oferece inúmeras respostas a todos os questionamentos. E é chegado o momento do Espiritismo cumprir o seu papel. E Kardec nos relata isso aqui. Eu vou citar de novo a Gênese no capítulo 18. Inclusive o título do capítulo é São Chegados os Tempos. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, esses acontecimentos, como eu disse, eles não ocorrem bruscamente, né? De hoje para amanhã que vai acontecer tudo e o mundo vai se regenerar. Não, são acontecimentos parciais. Porém, a multiplicidade das causas de destruição constitui um sinal característico dos tempos. E os esclarecimentos que os irmãos superiores nos transmitem podem trazer alguma inquietação sobre os destinos de muitos espíritos. Mas Jesus, como nosso mestre, como nosso guia, deixou claro que ninguém ficará desamparado. Ele nos disse que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, aí estejais também. E onde nós queremos estar? Que prazeres queremos ter? Que alegrias? Diante de tudo que foi dito, de tudo que temos visto e ouvido, fica então a reflexão. Pensemos nas oportunidades que nos são dadas a cada dia. Pensemos nos ensinamentos que nós temos recebido. Deixemos que a nossa essência divina fale por nós. Façamos a nossa parte, independente do outro. Façamos o melhor por nós, pelo próximo e pelo planeta. Deus é conosco. Jesus nos aguarda de braços abertos. E para finalizar, eu vou fazer uma prece, a prece de Francisco de Assis, psicografada por Divaldo, e eu convido a todos que elevem seus pensamentos ao nosso Pai Celestial, invocando suas bênçãos infinitas, que nós possamos neste momento, conectados ao nosso Divino Mestre, fazemos uma grande corrente em prol do nosso planeta.
Visualizemos aquele Jesus de olhar manso, de braços estendidos, nos convidando para um abraço fraterno, estendendo sobre nós, sobre o nosso planeta, as tuas mãos santas, derramando as tuas bênçãos infinitas. Divino Pastor das almas terrestres, vinde, por misericórdia e compaixão, ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce do tremendal ao planalto Salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinhos, transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a nossa à vossa sublime existência. Alargai o vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura, que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão, que ora se corporificam para o trabalho de experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entretecei a grinalda de sabedoria que nos deve exornar a fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo que sois, confere-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de urzes transforme-se em senda de sublimação, e perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do nome, do vosso nome. Despedi-nos, Senhor, da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de ser vivos para todo sempre. Que assim seja. É muito bonita essa prece, não é? É uma psicografia de Divaldo, como eu falei, extraída do livro Amanhecer de uma Nova Era. E eu vou deixar essa prece na descrição do vídeo para que vocês possam, a qualquer momento, fazê-la também. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se ainda não foi suficiente a explanação feita aqui, mandem mensagens, mandem sugestões, eu faço uma parte 2 se houver necessidade. A ideia é que a gente tenha sempre esse bate-papo e esse feedback de vocês, tá? Então, não deixem de nos acompanhar, acompanhem também as mensagens que são postadas diariamente no nosso Instagram, sigam o nosso canal, nós esperamos por vocês. Fiquem bem, que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus visite os lares e os corações de vocês. Um beijo no coração de cada um e estejam em paz.